Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? É um privilégio estar de volta para tratarmos de mais uma aula referente à lição de número 12, dentro da temática Princípios Divinos em Tempos de Crise. Esta feita estarei falando sobre Esdras e Neemias combatem o casamento misto. É de suma importância esse assunto e eu convido você a participar comigo. De antemão se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações, deixando o seu like ou dislike e fazendo os seus comentários. Se você ainda não fez, participe conosco, comente o crescimento deste canal para que você contribua com a propagação do Evangelho de Cristo através dessa ferramenta. Para mim é um prazer estar com você mais uma vez e quero contar com a sua participação, que é de fundamental importância para que nós possamos desenvolver bem esta aula e, consequentemente, esse assunto que é tão proveitoso para o nosso aprendizado, para o nosso conhecimento acerca daquilo que Deus quer nos ensinar, acerca daquilo que Deus quer nos mostrar nessa lição. Eu quero dizer para você que eu estarei, como de praxe, postando essa lição na tela para que você possa acompanhar junto comigo. Então, você que não tem lição, pode ficar à vontade para estar acompanhando. E você que tem, vá marcando, destacando, use também o seu exemplar da Bíblia Sagrada, que é de fundamental importância para desenvolver esse estudo. Vem comigo, é um prazer mais uma vez estar com você. Vamos ver o que nos diz aqui, lição de número 12, como eu disse. O texto áureo nos diz assim: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Olha que interessante o texto áureo. Será também uma das bases da nossa reflexão. A verdade prática nos diz: o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. A partir da verdade prática, nós temos também aí a leitura diária, e eu sempre enfatizo que é importante que seja feita e que você pode até usar como sua leitura devocional durante a semana. Então veja aí de segunda a sábado, e temos textos associados ao tema da lição, que nos falam sobre o casamento, uma instituição divina, Deus reprova o casamento misto, a tragédia de um casamento misto, um casamento aprovado por Deus, o amor, base do casamento, e a proteção do lar, que aparece aí no sábado. Então, todas essas referências são importantíssimas para a sua meditação. A leitura bíblica em classe está no livro de Esdras, capítulo 9, versos 1 a 4, Neemias 13, 23 a 26, 9, 38, 10, versos 1, 29 e 30. Então, você pode meditar nessa palavra, refletir acerca da referência que o autor traz nessa lição, para que você possa ser edificado pelo que foi escrito. Vem comigo aqui, eu irei ler. Acabadas, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: O povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos destas terras, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém, eu me fiquei assentado atônito até o sacrifício da tarde.
Continuando agora com a referência de Neemias. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: Não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais as suas filhas, nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo o Deus rei sobre todo Israel? E contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. Neemias 9:38. E com tudo isso fizemos um firme concerto e o escrevemos, e selaram-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Neemias capítulo 10, verso 1. Veja o que nos diz. E os que selaram foram Neemias, o Tisata, filho de Acalias e Zedequias. Firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres de entre eles, e convieram num anátema e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, o nosso Senhor, e seus juízos e seus estatutos, e que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos. Então veja que texto interessante, que texto forte, e vamos entender aquilo que o autor traz para nós, que é o nosso saudoso pastor Eurico Bergsten, o comentarista da lição, que é que ele apontou para que servisse para a nossa meditação nesse cenário. Os hinos sugeridos da harpa são 88, 193 e 515. O objetivo geral é salientar o perigo das uniões ilícitas e os específicos se destacam em 5 aspectos, que são apresentar o combate de Esdras e Neemias com um casamento misto, explicar o porquê de um judeu não poder se casar com uma pagã, destacar a sobrevivência do povo judeu, aconselhar a respeito do casamento de crentes e incentivar a espera em Deus. Importantíssimo, importantíssimo, de grande valia o assunto desta lição. Vamos lá. Como começa o autor na introdução? Trazendo o grave problema do casamento entre judeus e mulheres pagãs. Iremos perceber, irmãos, que há um cenário onde Deus instrui o povo a não se misturar, prevendo as consequências que iriam advir. Nós não podemos interpretar esse texto bíblico à luz da nossa realidade. Toda interpretação bíblica é necessária que se debruce numa exegese adequada. Como? Que nós possamos entender o sentido do texto original que foi escrito, para quem, com que objetivo, o tipo de linguagem que foi usada, em que época, quem foi o seu autor, e após extrairmos isso do texto, fazer uma aplicação para a realidade. É assim que se estuda a Bíblia, é assim que se interpreta a Bíblia. Então, precisamos nos reportar para aquele cenário, para que, após essa compreensão realizada, aplicarmos o texto para a nossa realidade. Então, isso o autor traz de forma muito clara no comentário dessa lição. Diante do cenário, Esdras e Neemias precisaram agir de forma enérgica para solucionar este problema. A lei de Deus é muito clara quando ordena lá em Êxodo e Deuteronômio: não faças concerto com os moradores da terra, nem tomes das suas filhas para os teus filhos. Então era necessário um afastamento em relação a esse casamento com pessoas provenientes de outras nações. Só que os povos casaram e, consequentemente, eles começaram a adotar as práticas pagãs realizadas por esses povos, as abominações às quais Deus condenava. Então, vamos fazer uma análise disso no decorrer da lição. E o resultado desse movimento foi uma purificação através de uma ação promovida por Esdras e Neemias,
se debruçando naquilo que diz a palavra de Deus. Tópico de número 1. Vamos lá. Vamos ver o que traz para nós. Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto. A ira e a reação de Esdras. Quando Esdras foi informado que muitos judeus morando em Judá haviam se casado com mulheres pagãs, ele ficou muito angustiado. Manifestou uma profunda tristeza, rasgou suas vestes, sua capa, arrancou os cabelos da barba e da cabeça, e a notícia dessa reação dele se espalhou por toda a cidade. E muitos se reuniram, e na hora do sacrifício da tarde, Esdras dobrou o seu joelho diante do povo e orou a Deus. E todo o povo chorou com grande choro, como reflexo da ação que Esdras havia adotado. O efeito da atitude de Esdras foi imediato. Então, Secanias, um judeu bem conhecido, e que havia se casado com uma mulher estranha também, estava totalmente envolvido nesse cenário, disse a Esdras diante do povo. Veja a paráfrase do que ele disse. Agora, pois, façamos concerto com nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo o que é nascido delas. Olha que desafio, que grande desafio. Conforme o conselho do Senhor e os que tremem no mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a sua lei. Disseram a Esdras: levanta-te, pois, porque te pertence neste negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te. Então Secanias se propôs, declarou, explicitou isso, deixou bem claro que ele iria fazer o que precisava ser feito e incentivando Esdras a tomar essa decisão. E o que aconteceu? O arrependimento do povo. Então Esdras se levantou, ajuramentou diante de todos que iriam cumprir conforme aquela palavra, e o povo jurou, e todos que haviam retornado do cativeiro foram convocados. E veja as palavras que Esdras utilizou. Vós tendes transgredido e casaste com mulheres estranhas, fazei confissão ao Senhor, apartai-vos das mulheres estranhas. E todos responderam: assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. Isto está registrado em Esdras capítulo 10. Então, sobre esse negócio foram postos Jonatas e Jazeías, auxiliados por 2 levitas. Eles receberam a incumbência de supervisionar o encerramento definitivo destas uniões proibidas pela lei de Deus. E antes mesmo da chegada de Esdras a Jerusalém, Neemias já havia enfrentado também esse problema do casamento misto. Vários judeus, inclusive alguns sacerdotes, haviam se casado com mulheres estranhas, e Neemias fez jurar que não mais fariam isto. Neemias afastou de entre os sacerdotes e de entre os levitas aqueles que eram estranhos, e contratou novos sacerdotes e levitas para preencher os cargos vagos. Um dos netos do sumo sacerdote Eliasibe era genro de Sambalate e foi afastado por Neemias. Isso está registrado lá no livro de Neemias, capítulo 13, dos versos 25 ao 30. Então veja que coisa interessante, irmãos. Quando Esdras percebeu, e também quando Neemias havia percebido no momento anterior, eles assumiram a postura de acordo com a lei de Deus, de enfrentar aquela situação, chamando a atenção do povo e conclamando que eles reparassem o erro que eles haviam cometido. E o que é que o povo fez? O povo, ouvindo Esdras, também resolveu se arrepender e se comprometer com aquela palavra. Perceba que o arrependimento não está restrito a um sentimento ou um espírito que promove mudança no sentido interior, pessoal, íntimo. Isso evolui para uma atitude prática, para uma atitude efetiva, para uma reparação de dano. E foi isso que o povo fez. O povo se arrependeu e rompeu os relacionamentos, devolvendo o povo para o lugar de onde eles vieram. Então, o importante é não errar, mas se nós errarmos, se arrepender e demonstrar isso numa atitude prática, se voltando para aquilo que diz a palavra do Senhor. O tópico de número 2 nos faz o seguinte questionamento, sobre o qual iremos discutir. Por que um judeu não devia se casar com uma pagã?
E aqui nós vamos entender de forma mais direta esse aspecto. Primeiro, Deus havia proibido o casamento misto. Ou seja, era uma ordem de Deus, uma orientação diretiva do Senhor. Está lá em Deuteronômio, está lá em Êxodo, está lá em Josué. E a desobediência a essa ordem era um ato de rebelião. Porque a finalidade dessa proibição era evitar que o judeu viesse a seguir a religião da sua mulher pagã. Temos como exemplo Salomão, que se deu em casamento a várias mulheres. E essa atitude fez com que ele seguisse adorando os deuses das esposas, das mulheres com as quais ele casou, se desviando assim da lei de Deus. Essa foi uma terrível consequência sobre a vida de Salomão. Então, nesse subtópico 2, ainda dentro desse questionamento no tópico 2, o autor também traz que a história de Israel registra vários exemplos das consequências nefastas do casamento misto, e Salomão foi uma delas. Então, houve a divisão das tribos após o reinado de Salomão, e o protagonista foi o próprio filho de Salomão, que dividiu as tribos. Reoboão, que ficou responsável por um grupo de tribos, que eram Judá e Benjamim, enquanto que Jeroboão seguiu ali com as 10 tribos do norte. Então perceba que tudo isso foi consequência da atitude de Salomão, quando ele se deixou corromper por conta dos casamentos que realizou e passou a ser induzido pela adoração a outros deuses que as suas esposas adoravam. Um outro exemplo foi Acabe, rei de Israel, que se casou com Jezabel, uma princesa sidônia, e fortaleceu o culto a Baal em Israel e perseguiu os profetas de Deus. Então, se Deus havia dado ordem, é porque Deus já sabia das consequências. E era importantíssimo e fundamental que o povo de Deus, os filhos de Deus, os servos do Senhor, fossem obedientes irrestritamente à palavra de Deus. O que não aconteceu, e isso trouxe graves consequências. O tópico de número 3 nos fala sobre a sobrevivência do povo judeu. E como que o autor discorre, e o que nós podemos observar nesse tópico. Existem judeus até os dias de hoje, porque embora espalhados por quase todos os países do mundo, não se misturaram com os povos no meio dos quais passaram a viver, conservando-se sempre separados. Olha que coisa interessante. Este é o resultado da obediência à orientação dada na lei divina, que inspirou outras leis que regem os judeus em todo o mundo, as quais proíbem que uma pessoa judia se case com uma não judia. A preservação do povo judeu é considerada um milagre quando se aliam às tremendas perseguições que sofreram durante séculos em muitos países, como por exemplo a Espanha, Polônia e Inglaterra, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, sem contar no nazismo, um movimento que aconteceu na Alemanha e que promoveu o holocausto de muitos judeus. Então perceba que os judeus, pelo fato de principalmente terem guardado a sua lei, de permanecer ali juntos e se relacionar entre o seu próprio povo, conseguiram ser preservados diante desse cenário de adversidade, porque estavam ali mantendo suas tradições e fortalecendo os seus laços de acordo com aquilo que era tradição para eles, proveniente das ordenanças advindas da lei de Moisés. Então, o povo judeu é um excelente exemplo para tratar desse assunto. O tópico 4 nos fala sobre uma palavra final, sobre o casamento dos crentes. Olha aqui uma aplicação mais prática acerca do texto que nós estamos trabalhando. Vem comigo para entendermos o que o autor diz e o que nós podemos absorver sobre isso. A maior bênção que Deus deu à humanidade foi o envio de Cristo para ser o Salvador. Isso é óbvio, martelo batido na Bíblia. Mas no sentido material, a maior bênção que Deus nos dá é o casamento, porque é uma oportunidade de constituirmos família e fortalecermos os nossos laços emocionais, físicos, sentimentais e, além disso, promover
o desenvolvimento e a ampliação da nossa descendência na terra. A orientação que a Bíblia dá ao crente quanto ao casamento é: fica livre para se casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então preste atenção nisso. Contanto que seja no Senhor. Olha o destaque, 1 Coríntios 7,39. Então a Bíblia, também em 2 Coríntios 6, do 14 a 17, fala sobre as implicações da expressão no Senhor, e que cada crente que estiver pensando em casar-se deve meditar profundamente nesse texto. Que Deus nos guarde, que Deus guarde cada pessoa em relação a aceitar um jugo desigual com o infiel, porque a Bíblia nos orienta a nos afastarmos disso, porque não há comunhão entre luz e trevas, porque nós precisamos caminhar com pessoas que têm a mesma visão, que caminham na mesma direção, que estão em busca de atingir o mesmo propósito. Um casamento na direção do Senhor enseja a possibilidade de felicidade sem limites. Porém, o casamento de um crente com descrente enseja a probabilidade de infelicidade sem limite. Quando nós casamos, se cumpre a palavra que diz: não somos mais dois, porém uma só carne. E isso é muito forte, isso é muito relevante. Isso está presente em nossa realidade e não podemos conviver de forma saudável quando nós constituímos um casamento que não está baseado nos princípios, nos parâmetros da palavra. Se somos cristãos, temos que nos basear nos princípios, nos parâmetros da palavra, porque isso nos traz vida, isso nos proporciona felicidade, isso nos traz um equilíbrio, porque aquele que é obediente, aquele que medita na palavra do Senhor, aquele que se esforça por obedecer, como o salmista diz no Salmo 1, será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto faz prospera. Isso é fato, isso é evidente, isso é óbvio. E para que se concretize na nossa vida, precisamos seguir segundo a palavra. Quando nós nos unimos como cônjuges, isso envolve corpo, alma e espírito. Não podemos abrir mão disso, não podemos nos furtar disso. Não há comunhão entre o reino das trevas e o reino da luz. Precisamos andar na luz. E para andarmos na luz, principalmente o nosso relacionamento tem que estar pautado na luz. É impossível calcular o sofrimento que a união dessa natureza provoca na vida de alguém que se permite viver assim. Precisamos evitar isso a todo custo. A parte não crente não vai viver um equilíbrio com o crente, porque não é o mesmo propósito, não são as mesmas finalidades. Então, ao invés de se estabelecer um lar cristão, baseado na plataforma do Evangelho, sendo submetido à influência espiritual que o Espírito Santo traz a partir da mensagem pregada através da igreja, há de se construir um lar onde o idioma falado é outro. Um lar onde não há definição espiritual. Filhos que são desprovidos de uma cultura espiritual. Perceba o que nós lemos no início, na leitura bíblica. As pessoas se casavam e os filhos, ao invés de falar o idioma judeu, falavam o idioma pagão. Isso irou estes de uma forma tremenda. Por quê? Porque subentende-se que numa família assim, os princípios seriam inseridos por aquele que tem o idioma pagão e não o idioma judeu. Isso é óbvio, isso é claríssimo. Se o judeu perpetua o seu idioma, o seu filho irá aprender baseado naquilo que o seu idioma traz. E para o judeu, principalmente naquela época, o idioma não estava afastado da religião e nem da política, nem da economia. Era uma coisa só. Mas para os pagãos, não. Para os pagãos estava impregnada a adoração a outros deuses. Se os filhos cresciam baseados no idioma pagão, na prática eles estariam também aprendendo a cultura e adorando a outros deuses, trazendo para a nossa realidade da mesma forma. Se não falamos uma linguagem espiritual, mas uma linguagem carnal,
É essa linguagem que os nossos filhos irão assimilar, irão aprender, irão praticar e irão perpetuar. E nós, como cristãos, precisamos fugir disso terminantemente. Continuando, tópico de número 5. Espera em Deus. Olha que coisa interessante, irmãos. Exposto tudo isso, como podemos aplicar na nossa realidade? Findamos esse estudo sobre casamento misto, onde a palavra de Deus é muito clara. Espere em Deus. Salmo 27, 14, 37, 7. Jovem, o seu desejo de ter um lar, experimentar a riqueza do amor de um companheiro ou de uma companheira é natural. Lembra-te de que Deus ouve a oração. Quando Eliezer orou, pedindo que Deus mostrasse quem queria a noiva de Isaac, ou quem seria, desculpe, a noiva de Isaac, recebeu uma gloriosa resposta. Está lá em Gênesis 24. Glória a Deus por isso. Uma escolha precipitada, olhando somente para o que está diante dos seus olhos, pode impedir que você receba aquele ou aquela que Deus tem preservado, preparado, separado para você. Entrega, pois, a tua vida e o teu futuro a Deus. Faz com que o solitário viva em família. Deus, que trouxe a companheira para Adão, poderá fazer isso também por você, por aqueles que ainda não são casados. Espera, pois, no Senhor. Eu particularmente posso testemunhar isso, porque falo de forma muito clara. Minha esposa, Deus preparou para mim, com base na oração, um período longo de renúncia, depois que eu aceitei a Cristo, e fiquei por quase 5 anos sem me relacionar com ninguém, e pedindo a Deus que me desse uma mulher para que eu viesse casar com ela. E Deus abriu as portas, eu crente, comprometido, minha esposa também crente, comprometida, nasceu no lar cristão, que eu também estava orando, pedindo a Deus para que lhe concedesse um casamento abençoado. E as nossas orações convergiram e se concretizaram num casamento de mais de 10 anos, com fruto de um filho de 5 anos e de muitas bênçãos que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, principalmente através do ministério que nós constituímos. E isso é um testemunho prático, um testemunho que aconteceu com a minha vida, que eu compartilho com você e que pode acontecer também com você. E o mais importante é que nós não pedíamos alguém que não fosse ou que não estivesse dentro do cenário e dos parâmetros que o Senhor estabeleceu. E tanto na minha oração como na oração dela, o que é que nós pedimos em primeiro lugar? Que fosse um homem ou uma mulher temente ao Senhor. Porque se fosse temente ao Senhor, seria comprometido com o casamento, seria fiel no relacionamento. Tanto a minha oração pela minha esposa, como a oração da minha esposa por mim, era que fosse alguém comprometido com Deus. Porque se fosse fiel a Deus, as outras coisas estariam embutidas no pacote. Então que você possa assimilar isso, que você venha rejeitar a ideia de se relacionar com pessoas que professam uma fé diferente da sua porque estão caminhando em outra direção. Se você, por não conhecer a palavra, já é casado e se encontra nessa situação, o que eu peço é que você ore a Deus para que essa situação seja corrigida, para que vocês possam convergir e que a luz de Cristo, a palavra de Deus, alcance a vida de vocês. Não comprometa, não rompa o seu relacionamento pelo fato de vocês não professarem a mesma fé se você já é casado. E se você ainda não é casado, peça em Deus, procure em Deus uma pessoa que professa a mesma fé, para que vocês possam caminhar na mesma direção, com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, e assim sejam felizes. Quais são os textos da reflexão? Primeiro, no tocante a casamentos mistos, qual era a recomendação do Senhor? Não faça os conceitos com moradores da terra, tome mulheres das suas filhas para os seus filhos. Então, era uma proibição explícita que nos trazia a palavra. Qual foi a reação de Esdras nesse cenário? Quando ele tomou conhecimento daqueles casamentos. Angustiou-se muito, rasgou suas vestes, arrancou os cabelos, num sinal de pesar e rebeldia, pela rebeldia do povo. Salomão foi um rei, um exemplo de uma pessoa que fez isso e teve consequências drásticas na sua vida, no seu ministério, em relação também à sua descendência.
E o que é que a Bíblia recomenda em relação ao casamento para o crente? Que ele deve estar livre para se casar, contanto que seja no Senhor. Olha que coisa interessante. E por que esses casamentos eram perigosos para o povo judeu e são para as pessoas hoje? Porque ameaçavam a fé que era praticada por eles e a sobrevivência do seu povo em relação a nós, porque compromete a nossa fé e uma probabilidade, uma possibilidade de um relacionamento frutífero e feliz na presença do Eterno Deus. Então eu espero que você tenha gostado dessa lição, espero que você tenha assimilado tudo que foi dito, espero que tenha sido proveitoso esse ensinamento e que você possa aplicar no seu dia a dia, que você possa permitir que essa palavra gere frutos no teu coração, para que você seja edificado, abençoado e venha prosperar na presença de Deus. Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma semana de vitória e espero lhe encontrar mais uma vez na próxima lição para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Um grande abraço, não se esqueça de deixar o seu like, fazer os seus comentários e se você não é inscrito no canal, se inscreva para que você possa contribuir com o desenvolvimento dessa ferramenta. Que Deus te abençoe, fique na santa paz do Senhor Jesus.